Bom, gente, a nossa última aula, eu comecei a falar sobre o Renascimento, deu uma interrompida, mas vamos lá continuar. Essa aula é para a turma do Enem, do curso Livia Kingma, Helen Benolini. Vamos continuar lá. O outro ponto que eu ia falar para vocês é a valorização da razão. Nós estamos estudando as características do movimento renascentista. A razão passou a ser a fonte de conhecimento ao invés do texto sagrado, ao invés da religião. Eu lembro que antes do nosso vídeo ser interrompido, eu estava falando de Isaac Newton. Isaac Newton descobriu, ele não inventou a lei da gravidade, ele foi pesquisar, ele foi observar e ele chegou à conclusão que todo corpo arremessado cai numa aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. Isso já existia há muito tempo antes dele. Ele só conseguiu sistematizar. A ciência é isso, é você pegar o fenômeno e fazer dele uma equação, explicar ele cientificamente. Outro ponto do renascentismo, vamos continuar com a nossa apostila, página 36, a postura crítica. O que é a postura crítica? Durante o feudalismo, a igreja falava uma coisa, qual que era a postura da pessoa? Acreditar e pronto, se não conversava com quem? Conversava com a Inquisição, se não era considerado um herético, podia sofrer muitas perseguições, grandes consequências. Já a postura crítica do renascentista não, é tentar entender como, por que eu peguei pneumonia, como eu vou fazer para me curar, o que fez com que a colheita na nossa cidade fosse um fracasso. Vamos estudar, vamos observar. Outro ponto interessante é o individualismo. No período medieval, todas as pessoas eram vistas como membros de um grande rebanho do Senhor. A cristandade, quem desviasse dela era como uma ovelha que houvesse desviado. Já no individualismo renascentista, não. Você pensar em você deixa de ser um ato pecaminoso e passa a ser valorizado, passa a ser considerado como algo positivo. O universalismo, entender que o mundo não é só onde nós vivemos, que não existe só a nossa visão, que não é só a nossa religião que é a boa, é você estar aberto a novas ideias, a novas percepções, a novas visões de mundo, para tentar entender tudo como um todo. O hedonismo, isso é muito interessante. Enquanto o homem medieval achava que a terra é um lugar de expiação, de sofrimento, onde você tem que sofrer graças ao pecado original, porque Jesus morreu na cruz, você tem que sofrer para você conseguir sua vaga no céu. O homem medieval vivia com a cabeça, consciência pesada, com medo do inferno, com medo do demônio, tudo era considerado pecado. O hedonismo pregado pelos renascentistas é diferente. Eles defendem o seguinte: nós somos perfeitos, ninguém está aqui para sofrer, e o objetivo da vida é o prazer. O prazer para eles tem um sentido muito amplo. Não é, o prazer para eles é o quê? Não é só namorar, igual a gente entende, tá? Não é só namorar. Eles entendem o seguinte: é você comer algo que você gosta, você fazer uma boa leitura, fazer uma atividade que você curte, conversar com alguém que você gosta o dia inteiro, tudo aquilo que te faz bem, que faz você se sentir bem, que te dá prazer. O objetivo da vida é isso. Não há pecado nenhum em se vestir bem, não há pecado nenhum em comer o que você gosta, em fazer o que você gosta. É isso que eles pregam. O mecenato, que eu já acabei de explicar para vocês, um naturalismo, uma observação muito grande da natureza, só que muda a maneira de observar a natureza. O homem medieval observava a natureza da seguinte maneira: tudo isso aqui é obra de Deus, é para ser contemplado, é para ser admirado e pronto. O homem renascentista não, ele quer olhar aquilo, ele quer explicação para tudo. Por que choveu tanto? Por que as coisas são do jeito que são? É isso que eles... É o mesmo objeto, a natureza, só que o olhar é totalmente diferente. A retomada dos valores clássicos, os renascentistas mergulham muito na antiguidade clássica, a produção artística da civilização grega e a civilização romana, que foi demonizada durante o período feudal. O que é demonizado? Foi considerada uma obra pagã, uma obra pecaminosa. Os renascentistas não, eles mergulham nesse mundo novamente, e aí voltam com velhos comportamentos, por exemplo, dos gregos. Perdão.
A valorização do nu, as esculturas, tá? O homem deixa de ser uma coisa suja e passa a ser uma coisa para ser admirada. Vamos virar a página 37, a busca pela perfeição que era muito grande, tá? Nos trabalhos desses sujeitos, tá? E aí eles vão inovar, colocando muitas cores, ao contrário da coisa medieval. A pintura medieval era aquela coisa cabisbaixa, sombria, tá? Esses caras eles inovam, eles colocam muitas cores, tentam colocar muita alegria em tudo que eles colocam, essa perfeição. E aí o maior expoente é Leonardo da Vinci. Aqui não tem como a gente trabalhar, mas eu aconselho a vocês abrirem na internet o quadro da Mona Lisa, tá? Da Santa Ceia, vocês vão ver a perfeição que existe, tá? O homem virtude, aquele sujeito com os braços abertos dentro de um círculo. Leonardo da Vinci fez o homem virtude para provar que o homem é perfeito. Existe uma proporção em quase todo o corpo humano, que ele achou em diversas partes do corpo humano com aquele desenho do homem virtude. O segredo da Mona Lisa é um quadro até pequenininho, mas qual que é o segredo dele qual que é a inovação dele? É a perspectiva. A Mona Lisa, você pode colocar o quadro aqui, lá em cima, embaixo, ela vai estar sempre olhando para você. Fazer aquilo no pincel era dificílimo, tá? E foi Leonardo da Vinci que inovou, criou essa nova perspectiva. O Renascimento também não ficou preso só na Itália. Ele foi um movimento que se espalhou pelo continente europeu, principalmente na parte ocidental todinha. Tem representantes na literatura, temos na pintura. Não era um movimento unívono. Esses caras, muitos nem se conheciam, muitos nem combinavam entre si, havia discordância. Apenas esses valores que nós acabamos de ler, eles comungavam. Na apostila, na página 37, tem uma lista dos principais representantes do renascentismo. É bom você saber que na língua portuguesa tem Luís de Camões com os Lusíadas, é muito interessante. É interessante também você ler sobre Leonardo da Vinci. Beleza? Tudo jóia? E agora nós vamos terminar com a crítica. Aluno que vai fazer Enem, ele tem que ter uma postura crítica sobre certas coisas. O que é crítica? É enxergar o detalhe. Qual que é o detalhe? O elitismo do movimento renascentista. O povão não entende a Mona Lisa, o povão não entende a Santa Ceia, o povão não lê Camões, o povão não lê William Shakespeare, não lê Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de la Mancha. É o movimento da elite para a elite, afirmando seus valores, mas é elitista. Não, o povão está fora dessa, tá? Não esqueça disso. Esse é um dos principais, vamos colocar assim, ressalvas. Eu ia falar ponto negativo, mas vamos falar ressalvas do movimento renascentista. Na página 38 da apostila, nós temos uma série de exercícios sobre a aula de hoje. Recomendo, gente, aula virtual é isso, é rapidinho, é bem curto, é bem direto ao ponto. Você vai usar essa aula junto com a apostila, é claro, fazer os exercícios. Se tiver dúvida, mande no grupo que a gente vai responder, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, valeu.